Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula número 18 de Introdução à Programação vamos começar a falar sobre arranjos. Vamos, como exemplo motivacional, voltar a falar do valor das nossas piscinas, daqueles exemplos de construção e valores de casa que estávamos tendo ao longo do semestre. Se vocês se lembram, nossa piscina poderia ter 4 tipos de materiais, ser construída por 4 tipos de materiais: alvenaria, vinil, fibra e plástico. E para cada um dos tipos de material havia um preço associado a esse material, o preço do metro quadrado. A função que calculava o valor da piscina, que é essa função que estamos vendo no código no slide, ela recebia a área da piscina e o tipo do material como um inteiro, e a partir desse tipo nós utilizamos a estrutura switch case para verificar qual seria o preço por metro quadrado, multiplicávamos o preço pela área e com isso descobríamos o valor de uma dada piscina. Qual que é o problema dessa abordagem? Tem basicamente 2 problemas principais. Um é que todos os preços estão dentro do código, e isso pode começar a crescer, né? E se a gente precisar modificar o preço, tem que lembrar que está dentro do código dessa função. E o outro problema potencial é que, se precisarmos usar esses preços em outros lugares do código, vamos ter que replicar. E se tiver uma atualização no valor desses preços, temos que lembrar de fazer em todos os lugares do código. O que podemos fazer para melhorar isso? Em particular, para resolver o segundo problema, né, de que ter esses preços disponíveis para o código inteiro, então se a gente precisar usar em outro lugar, não precisa ter réplicas desses valores, por exemplo, criar constantes com esses valores. Né? Então, para cada um dos 4 tipos, criamos uma constante com o preço do metro quadrado do respectivo tipo. Nesse slide aqui estamos ilustrando, né, as 2 formas de definirmos constantes dentro da linguagem C. Os materiais estão definidos aqui usando o define, já os preços usando o const double, né, então criando, né, essas constantes do tipo double e recebendo esses valores. Isso resolve um dos problemas citados. Ainda tem um problema remanescente, que é o fato de que esses códigos, se a gente tiver muitos valores, a gente vai precisar ter muitas constantes associadas. Mas como que fica isso dentro do nosso código, né? A partir do momento que a gente criou nossas constantes, o que precisamos modificar, por exemplo, na função valor da piscina. Nós temos que usar cada uma das constantes, né? Então, para cada um dos tipos de material, temos que colocar o respectivo preço para ser multiplicado para a área e assim a gente descobrir o valor de cada uma das piscinas. O código ainda fica grande, se a gente tiver muitos tipos, a gente vai precisar, né, ter um case para cada um dos tipos e lembrar de colocar a respectiva constante aqui na multiplicação pela área para o código funcionar corretamente. Adicionalmente, se a gente precisar calcular o preço médio dos materiais, a gente vai ter que somar cada uma dessas constantes e dividir por 4, o que, para o caso de 4 constantes, não é um grande problema, né, para o caso de 4 materiais diferentes, mas se a gente tiver 20, 30, 200 materiais diferentes, a gente começa a ter um código muito grande para conseguir lidar com isso. E a pergunta que surge aqui é justamente: será que não tem uma maneira melhor de tratar isso, em particular se a gente começar a ter um número muito grande de valores? E a resposta é sim, né? A gente usa arranjos para isso, que são estruturas de dados de tamanho fixo, né? A gente pode ter arranjos com tamanhos diferentes, cada arranjo com tamanho diferente, mas a partir do momento que a gente cria um arranjo com um dado tamanho, ele vai ter esse tamanho até o final da execução do nosso código, e elas permitem armazenar um conjunto de valores de um mesmo tipo. Então, a gente vai ter essa estrutura que permite guardar vários valores de um mesmo tipo. Então, ao invés de criarmos aqui 4 doubles para guardar os 4 preços, criamos um arranjo que contém os 4 preços. Eu já vou falar em detalhes da sintaxe, mas só um resumo, né? A gente diz aqui que as variáveis, os valores que vão ser guardados no nosso arranjo são do tipo double. O nome da variável que representa esse nosso arranjo é preços, e esse abre e fecha colchete justamente indica que ela é do tipo arranjo, e aqui temos a inicialização entre chaves dos 4 valores que estão sendo atribuídos a ela.
Poderíamos aqui entre colchetes já colocar o número 4 indicando que o nosso arranjo tem tamanho 4, mas já que já fizemos a inicialização com 4 valores, o compilador entende isso para a gente. É importante observar que tem uma pequena diferença entre o código anterior e o atual, que antes nós tínhamos 4 constantes e agora criamos um arranjo com 4 valores, não é mais constante, né? Então, se o nosso código de fato precisava que esses valores sejam constantes, precisa que esses valores sejam constantes, então essa abordagem do uso do arranjo não vai resolver. Mas se não precisar, não tem problema, podemos usar o nosso arranjo, né? Mudamos, que nesse exemplo, um código de 4 linhas para um código de 1 linha, e se tivéssemos mais tipos de materiais, mais preços para cada um dos tipos, né? Para esses vários tipos, ao invés de 20, 30, 40 linhas, teríamos uma única linha, criando e inicializando o nosso arranjo. O código ficou mais enxuto. Quando o compilador lê essa linha que cria o nosso arranjo, como que isso funciona? Né? Ele justamente cria uma variável chamada preços, que vai ser o nosso arranjo, e que vai ser inicializada com esses 4 valores. Então, um arranjo do tipo double de 4 valores do tipo double. Então, vamos desenhar aqui a memória, né? É criado um arranjo com 4 espaços para doubles, 32 bytes, né? Cada double ocupa 8 bytes, e que é inicializado com os valores 1500, 100, 750 e 500. E o endereço, né, da nossa variável é o endereço do primeiro elemento do nosso arranjo. Então, quando vamos no endereço da variável preço, na verdade esse endereço está aqui nesse exemplo representando aqui o valor 1500 do primeiro elemento do arranjo. Além disso, a gente pode criar arranjos de outra forma. A gente pode criar utilizando a alocação dinâmica de memória, que foi o que a gente aprendeu na aula passada. Usando a função malloc, nós podemos pedir para, ao invés de alocar espaço para um único double, para um único elemento, a gente pode pedir para que seja alocada memória para, nesse exemplo, 4 doubles, né? Um conjunto de elementos do mesmo tipo. Como que fazemos isso? O começo da sintaxe é muito parecida, na verdade, idêntico ao que a gente fez na aula passada, que criamos a variável preços do tipo endereço de memória para double. Note que se fôssemos alocar memória para um único double, a variável preços também seria do tipo endereço de memória para double, né, referência para double ou ponteiro para double. Então, independente de preços estar apontando, ter sido criada para apontar para um único elemento do tipo double, para um único espaço de memória, para um único double, ou para vários, o tipo de memória, da variável é o mesmo, ponteiro para double. E o que muda aqui na nossa sintaxe é que ao invés de alocarmos espaço do tamanho de um double, né, aprendemos na aula passada o operador sizeof, que retorna o tamanho de um tipo de dado, nós estamos alocando memória para 4 doubles, por isso esse vezes 4 aqui. Então, nós pedimos para a função malloc alocar memória do tamanho de 4 doubles e ela vai retornar o endereço dessa memória que será guardado na variável preço. Então, vamos seguir a execução do nosso código trecho por trecho. Criamos uma variável chamada de preços, é uma variável do tipo ponteiro para double, né? Então que vai guardar o endereço de um double, o endereço de uma memória que aponta para double aqui dentro. E como toda variável, ela tem o seu próprio endereço de memória, ela está no endereço de memória, o endereço desse retângulo aqui. Chamamos a função malloc, que aloca espaço suficiente para 4 doubles, são 32 bytes de memória, e a função malloc vai retornar para a gente o endereço no qual essa memória foi alocada, que é esse endereço 0xFF5. Então ela retorna esse valor que é guardado dentro da variável preço, né, o conteúdo da variável preço. Então que o preço está apontando aqui para esse nosso arranjo de 4 doubles. E como que fazemos para atribuir um valor nesse nosso arranjo, né, que tem várias posições, ou para ler o valor de uma dada posição do nosso arranjo. Fazemos com a seguinte sintaxe, né, arranjo aqui é o nome da variável que representa o arranjo, e entre colchetes o índice do elemento. Esse índice é um inteiro que varia de 0 até n-1 se a gente tiver um arranjo com n elementos. Então,
as posições dos nossos elementos dentro do arranjo, né, os índices desses elementos, variam de 0 a n-1. Né? O primeiro elemento não está na posição 1, ele está na posição 0 do nosso arranjo, e o último elemento vai estar na posição n-1, se a gente tiver um arranjo aí de n elementos. E a gente acessa esses elementos, né, usando o nome do arranjo entre colchetes o índice, tanto usando a alocação dinâmica de memória, que a gente acabou de ver, como no exemplo anterior, né, já declarando a variável do tipo arranjo com colchetes ali na declaração da variável. Para as duas formas, a maneira de acessar um elemento, tanto para consultar o seu valor, como para fazer uma atribuição, é a mesma, que é usando aí o nome da variável que representa o arranjo e entre colchetes o índice do arranjo, né, da posição do elemento no arranjo. Então, exemplificando aqui, criamos o nosso arranjo preços com 4 elementos e para imprimir o valor de cada um dos elementos, acessamos com colchetes e o índice de cada um dos elementos, começando do 0 até n-1. Né? Elemento 0, que é o 1500, 1 tem o valor 1100, 2 o valor 750 e índice 3 o valor 500. Podemos fazer isso também usando um laço. Então, temos aqui um laço for e os índices que vão indicar aí os elementos do nosso arranjo variando de 0 até 3. Então, I começa valendo 0, enquanto for menor que 4, ou seja, 0, 1, 2 e 3, vamos imprimir o elemento atual do arranjo, né, o iésimo elemento do nosso arranjo preto. Já que os índices do nosso arranjo podem assumir qualquer valor inteiro e nós temos as constantes para cada um dos tipos dos materiais, nós podemos reescrever o código usando o laço for, ao invés de colocar o I valendo explicitamente de 0 e enquanto ele for menor do que 4, que é o que fizemos no slide anterior, nós podemos usar o nome dos materiais para deixar claro que estamos aí iterando pelos materiais. Então, o nosso for aqui, o I vai começar valendo a alvenaria, que na verdade vale 0, então, em termos de execução, a mesma do código do slide anterior, mas para quem está lendo o código, ele entende que estamos iterando pelos materiais, né, começando por alvenaria, e enquanto o I for menor ou igual que plástico, que vale 3, e mais. Então vamos imprimir os preços para 0, para 1, para 2 e para 3, né, que significa os preços de alvenaria, vinil, fibra e plástico. Neste código, estamos vendo o código equivalente para a criação de um arranjo usando a alocação dinâmica de memória. Então, criamos aqui o nosso arranjo de preço, né? Na verdade, a variável preço pelo tipo ponteiro para double, e alocamos memória para 4 doubles. Então, a variável preço aqui está representando o nosso arranjo, mas com alocação dinâmica de memória. A diferença aqui é que a atribuição dos valores tem que ser feita uma por uma, né? Então, no índice 0 do nosso arranjo preços, colocamos o valor 1500, no índice 1, 1100, no 2, 750 e no 3, 500. E daí usamos o for idêntico ao do slide anterior para imprimir o valor de cada um dos preços, né? O valor de cada um dos elementos do nosso arranjo. Né? A diferença é que usamos aqui a abordagem de alocação dinâmica de memória. Então, só detalhando aqui, né, usamos a função malloc para alocação dinâmica de memória, e temos que lembrar que a função malloc fica dentro da biblioteca standard lib, né, stdlib, então temos que incluí-la aqui no nosso código. Como eu já comentei, a atribuição de valores é feita um por um, né, uma linha aqui para cada elemento do nosso arranjo, e o for para imprimir os valores igual ao código do slide anterior. Com isso, terminamos a primeira parte da aula sobre arranjos. Nós seguiremos a falar desse assunto nas próximas aulas. Muito obrigado por ter assistido. Vejo vocês na próxima aula.